Retornando ao nosso curso de excelência no atendimento, nesse tópico nós vamos falar sobre excelência no atendimento. E para falar sobre isso, começar a falar sobre excelência no atendimento, que é o que na verdade nós estamos fazendo desde o início do curso, mas nós vamos falar agora especificamente sobre o assunto. Então, eu quero falar para você sobre visão sistêmica. Você sabe o que é uma visão sistêmica? Você já ouviu esse termo? Você já estudou em algum lugar? Se você não sabe, vamos acompanhar aqui para entender o que é a visão sistêmica. Visão sistêmica é a visão de todas as partes de um processo. É você ter uma compreensão da inter-relação existente entre as partes que compõem o processo. Vou dar um exemplo para vocês. Um processo judicial. Qual é a visão sistêmica no processo judicial? Resumidamente, o processo funciona assim. Um advogado elabora uma petição inicial, protocola essa petição inicial. Essa petição vai para o juiz, que determina a citação do requerido ou do réu. Aí isso vai para o cartório expede uma carta de citação. Aí o réu recebe essa carta de citação e ele tem um prazo para apresentar a defesa, que nós chamamos de contestação. Ele apresentando essa contestação, o processo vai novamente para o juiz. Aí o juiz dá um outro despacho falando para o autor se manifestar para ele impugnar a contestação. Feita a impugnação, o processo volta para o juiz e o juiz tem duas coisas que ele pode fazer. Ele pode julgar o processo, porque todas as provas necessárias já estão ali, ou ele pode determinar a produção de provas, que é mais uma fase do processo judicial. Se ele determinar a produção de provas, por exemplo, ele pode agendar uma audiência para ouvir testemunhas, para a oitiva das testemunhas. Então ele marca, as testemunhas comparecem ao fórum, elas são ouvidas. Terminado esse processo, o juiz vai fazer o quê? Ele vai abrir um prazo para o autor e para o réu falarem no processo, fazer suas razões finais ali no processo. Feitas essas razões finais, o processo novamente sobe para o juiz, isso fisicamente. Hoje, como o processo é digital, ele sobe da nuvem e ele vai lá no seu computador e faz o quê? Dá a sentença. Feita a sentença, prolatada a sentença, vai sair uma publicação e daí o processo pode continuar. Se o réu concordar ou o autor concordarem com a sentença, o processo vai chamar o que a gente chama de trânsito em julgado. Passado um prazo, ele vai ter o trânsito em julgado e vai acabar. E ele pode continuar com recursos, recursos e recursos. Basicamente, esse é o funcionamento, é a visão sistêmica de um processo judicial. Vamos dizer que não tenha recurso. Ele começa com uma petição inicial e termina com a sentença. E dentro dele tem todo o processo. De uma forma muito resumida, de uma forma bem rápida, o que é a visão sistêmica de um processo judicial. Eu tenho a visão de todas as partes do processo. E eu compreendo a inter-relação que existe entre o autor, o juiz, o réu, os servidores do cartório, o oficial de justiça que vai levar lá a citação e intimação. Então eu compreendo o andamento do processo e quais são as partes que se interrelacionam também, tá bom? Essa é uma visão sistêmica, um exemplo de uma visão sistêmica de um processo judicial. E dentro do serviço público, pessoal? E dentro do serviço público, você que me acompanha? Qual é uma visão sistêmica de um processo? Eu vou dar um exemplo que está, para mim, fácil, porque eu trabalho com licitação, na coordenação do setor de licitações do município de Aparecida, e eu vou trazer uma visão sistêmica de um processo de licitação. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, tudo começa, e aí que é importante, você vai ver as várias engrenagens do poder público de uma prefeitura se movimentando corretamente. Lembra que eu passei o filminho para vocês? As engrenagens funcionando e não lá do jeito do filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. A engrenagem funcionando corretamente como deveria ser. Nesse exemplo. Então, reúne-se o Comitê de Crise de Combate a Coronavírus. Então, o Comitê de Crise se reúne
E lá, com vários secretários, inclusive com a secretária de saúde presente, se debate a necessidade de fazer uma testagem em massa da população de determinado município. Então, é feita uma reunião, várias pessoas estão nessa reunião, ou seja, são várias partes ali do município, da esfera municipal, da esfera da prefeitura municipal. Existe um debate e chega-se a uma conclusão que é necessário fazer uma testagem em massa. Mas como que eu vou fazer isso? O que eu tenho que fazer para fazer a testagem em massa? Eu tenho que comprar testes. No caso, testes rápidos para você ver se uma pessoa está ou não com Covid-19. Então, o comitê de crise decide, é necessário fazer testes e é necessário comprar testes. Daqui sai para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde vai verificar o quê? Ela vai ter que verificar qual tipo de teste que é melhor fazer. Qual tipo de teste? Se vocês pesquisarem, existem 2 tipos de testes, pelo menos, de testes rápidos para a Covid. Um que apresenta só se você está ou não com a doença. E um outro que apresenta que você está com a doença, se você já esteve doente ou se você não está doente. É um pouco mais completo. Daí a Secretaria de Saúde, então, verifica que o melhor teste é esse segundo que eu falei para vocês, que tem 3 risquinhos lá. 3 risquinhos. A pessoa está doente, ela esteve doente ou ela não está doente. A Secretaria de Saúde vai formular um termo de referência. O que é o termo de referência? É um termo que vai constar qual é a especificação do teste que eu quero comprar e a quantidade dele. Também vai ali quando vai ser a entrega, a forma de entrega, o prazo de entrega, se tem que ter um registro, por exemplo, na Anvisa ou não. Então, é o termo de referência que vai determinar o que eu vou comprar. Aí a Secretaria de Saúde manda o termo de referência lá para o setor de licitação. Chegando no setor de licitação, junto com o termo de referência, é uma solicitação de compra, que no caso do município de Aparecida é feita dentro de um sistema, você lança no sistema e já vai para a gente, então, a solicitação de compra lá no setor de licitações. O que o setor de licitações vai fazer? Vai começar o processo de cotação. Toda licitação precisa de uma pesquisa de preços para você poder abrir a licitação. Então, o setor de licitações vai disparar para várias empresas solicitando. Você pode me dar um orçamento de qual valor para eu comprar X testes rápidos para o coronavírus. Ótimo! Foi feito, então, lá dentro do setor de licitações, e nós vimos que já foram 3 órgãos diferentes, 3 sessões diferentes da Prefeitura Municipal. Comitê de Crise, Secretaria de Saúde e o setor de licitações. Então, 3 órgãos ou setores ligados aí. Do setor de licitações, foi feita a cotação, chegou-se ao valor para comprar 1.000 testes de R$90 mil. O que vai acontecer? Mando para a contabilidade, mais um setor da Prefeitura, é o 4º setor já. A contabilidade vai demonstrar, vai indicar qual é a dotação orçamentária que eu vou utilizar para realizar a compra. Então ele vai indicar que a dotação orçamentária no XXXX com a aplicação 312 aqui no estado de São Paulo, que é a aplicação utilizada para o combate à Covid-19. Então, contabilidade, foi lá, indicou qual é a dotação orçamentária. Vai para a autoridade competente. O que é a autoridade competente? Vai verificar qual é o tipo de licitação, se é uma dispensa emergencial de licitação, qual é o tipo de licitação que vai ser feita. Vamos dizer que a autoridade competente chegue à conclusão. Não, vamos fazer um pregão eletrônico para a compra desses testes rápidos. Então ele vai indicar isso e vai mandar para o prefeito autorizar o processo de licitação. Então, chega lá no prefeito. Olha só, comitê de crise, 1, Secretaria de Saúde, 2, setor de licitação, 3, contabilidade, 4, autoridade competente, 5, prefeito, 6. São 6 departamentos envolvidos dentro de um processo. Olha a visão sistêmica que você tem que ter dentro de um processo de licitação. O prefeito autorizou, volta para o setor de licitações. Para quê? Para fazer o edital da licitação. No caso, como eu falei, o edital de pregão eletrônico. Terminou aí, já vai publicar o edital? Não, tem mais um ator dentro do processo aqui, que é a Procuradoria Jurídica.
a Procuradoria Jurídica vai dar um parecer se o seu edital está correto para você poder dar o andamento e daí sim iniciar a fase externa da licitação. Então, o procurador jurídico deu o seu ok, está tudo certo, pode publicar o edital. Volta para o setor de licitação, que publica o edital no Diário Oficial e agenda a sessão que vai acontecer online. É pregão eletrônico dentro de um sistema que faz licitações de forma eletrônica. Então, marca a data. Na data, aparecem 25 licitantes para participar dentro do pregão eletrônico. Se desenrola todo o pregão eletrônico. Acaba o pregão, você determina quem é o vencedor. E olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais um licitante que venceu 8 pessoas envolvidas todos nesse processo. Aí vai para o prefeito adjudicar e homologar a licitação, o pregão. Feito isso, volta para o setor de licitações que vai fazer a publicação, ele vai fazer o contrato, né, elaborar o contrato e fazer o empenho, vai empenhar o valor que foi contratado. No caso, hoje nós sabemos aí que de 90 mil está caindo para 40 mil, mais ou menos, 35 mil, 40 mil reais para você comprar 1000 testes. Então, o setor de licitações elaborou o contrato, foi feito o contrato. Aí tem mais um aqui, que antes era o licitante, na verdade é o mesmo, a empresa vencedora. O que a empresa vai fazer? Ela vai entregar os testes. Ela vai chegar e entregar os testes lá no almoxarifado do município. No almoxarifado, o responsável vai receber os testes, vai receber a nota fiscal, vai atestar, vai me entregar 1000 testes, vai contar se tem 1000 testes, vai atestar a nota fiscal. Recebi os 1000 testes, está tudo correto. O representante do almoxarifado vai enviar essa nota fiscal para onde? Para a contabilidade. Na contabilidade vai haver a liquidação da nota fiscal e darei alguns dias até que, enfim, o pagamento da empresa fornecedora. Então, isso é uma visão sistêmica de um processo de licitação. E você percebeu quantos setores, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Começou com uma reunião de secretários no comitê de crise. Foi para a Secretaria de Saúde, que lá dentro, às vezes, 1, 2, até 3 pessoas estão envolvidas. Vai para o setor de licitações, contabilidade, autoridade competente, prefeito, procuradoria jurídica, envolve vários licitantes, de novo prefeito, setor de licitações, a empresa, funcionário do almoxarifado, contabilidade, para você fechar um processo. Essa é a visão sistêmica de um processo. Essa é a visão necessária para que alguém que trabalha na licitação possa fazer um atendimento qualificado, um atendimento de qualidade, tanto ao público interno quanto ao público externo. Se no meio disso o prefeito quer saber uma informação, se você conhece essa visão, você tem a condição de dar. Se um licitante veio aí pedir uma informação, uma vista do processo, ele quer uma cópia, você tem essa visão sistêmica, você vai poder dar a informação correta para ele do que está acontecendo. Então, é muito importante você desenvolver a visão sistêmica aí no seu setor. Como funciona o setor que você trabalha? O que está envolvido em todo o procedimento? Se você trabalha no atendimento ao público no posto de saúde, qual é a visão sistêmica que você tem que ter? A partir do momento que a pessoa entra no postinho, o que acontece? Você vai atender, ela vai para onde? Ela precisa de medicamento, aonde que está esse medicamento? Está na farmácia, onde que está? O médico atende, qual a informação da Secretaria de Saúde? É importante você ter essa visão sistêmica do seu setor. Seja um setor de licitações, seja um setor de saúde, seja um setor vamos dizer, da procuradoria mesmo, ou um setor tributário, de cadastro imobiliário, não importa. O que importa é você ter uma visão sistêmica de como tudo funciona no seu setor. Após a visão sistêmica de como funciona o processo no seu setor, é muito importante também você ter a visão sistêmica do atendimento que você faz. E o que é isso? O servidor precisa conhecer suas funções,
e visualizar todo o processo que envolve o atendimento. Nós vimos qual é o processo que envolve um processo de compra na licitação, processo de pregão eletrônico dentro de uma licitação. Você tem que saber qual é a sua função ali dentro. O que eu faço? Qual é a minha função? A minha função é fazer cotação de preço. A minha função é ali. Tudo bem, mas eu tenho que saber todo o processo para eu poder fazer bem a cotação. A mesma coisa vai acontecer quando você, no atendimento. Eu dei o exemplo para você de um posto de saúde. Vamos dizer que você trabalha no cadastro imobiliário do município no atendimento. Você tem que ter a visão sistêmica do cadastro inteiro e ter a certeza, a visão de como funciona esse cadastro. E como funciona, qual é a sua função dentro desse sistema. Se você tiver essa visão, você vai ter uma visão sistêmica do atendimento, certo? E a visão sistêmica do atendimento não é só uma visão pessoal, não é só qual é a minha função, aonde eu me encaixo, o que eu tenho que fazer e como fazer. E não é só a visão também, como eu mostrei, a visão ali do processo licitatório. Não é a visão macro tudo, não. A visão sistêmica do atendimento engloba também compreender o ambiente e as condições ideais de atendimento. E isso é importante, porque muitas vezes o seu chefe, o secretário da sua pasta, ele não tem essa visão sistêmica de atendimento. Ele não está lá na linha de frente e ele não consegue visualizar muitas vezes que o ambiente não está bom. O ambiente físico não está adequado. Ele não consegue entender que as pessoas chegam ali reclamando da temperatura no ambiente. Às vezes ele não consegue entender que as pessoas chegam e veem que as cadeiras estão rasgadas, que a pintura não está adequada. E isso traz o quê? Traz uma insatisfação com quem? Com a prefeitura. Geralmente com o prefeito. Geralmente quem acaba levando é o prefeito. E é claro, a responsabilidade, na verdade, final é dele mesmo. Mas então, pode ser que o seu chefe, seu secretário, não compreenda essa visão sistêmica do atendimento relacionada ao ambiente. E você pode levar essa informação para ele. Você pode chegar e falar, olha, eu fiz um curso de excelência no atendimento e teve um tópico muito interessante falando sobre visão sistêmica. Eu queria conversar com você. Podemos trocar essa ideia? Aí, quem sabe ele te dá essa abertura e você explica. Nós estamos fazendo um atendimento dessa forma, mas, poxa, estamos esbarrando no ambiente. As pessoas estão reclamando muito. Estão reclamando que, poxa, a cadeira está rasgada. Nossa, o ar-condicionado está quebrado. A parede está descascando. O que a gente pode fazer para resolver? Aí você explicando tudo isso para ele, quem sabe o secretário compreende a importância de um ambiente saudável no atendimento. A importância que isso vai gerar, às vezes não é nem muito custo financeiro para você resolver esse problema, mas isso vai gerar uma satisfação maior, as pessoas vão sair dali com uma qualidade melhor de atendimento e vão divulgar. Nós sabemos como é que funciona, né? Pegar de novo o celular. Nós sabemos, a pessoa está ali esperando você atender, já está reclamando. Nossa, calor que está aqui, coisa horrível. Nossa, a cadeira rasgada, já está postando no Facebook, no Instagram, mandando para o WhatsApp. Agora, se o ambiente está adequado, o atendimento é atencioso, se tudo está indo bem, a pessoa não vai. Ou ela vai elogiar, o que é mais raro, ou ela não vai falar mal, vai ficar usando o celular para ver outras coisas. E isso depende de uma visão sistêmica do atendimento e entender que o ambiente faz parte disso. Assim como as condições ideais de atendimento. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Não adianta nada eu ter um local bonito, cadeira tudo nova, ar-condicionado funcionando, os atendentes todos uniformizados, com crachás, tudo bonitinho. Aí chega na hora de fazer o atendimento, está com aquele computador com Windows XP lá de trás, que não roda mais nada, não consegue suportar nem a internet, não consegue se comunicar com o servidor. O que vai acontecer? Não vai adiantar nada. Na verdade, aí acaba sendo mais uma maquiagem já. Não, tá tudo bonito. Ah, mas o computador não funciona. Eu não consigo dar o atendimento de qualidade porque eu não consigo entrar no sistema e ver o cadastro que eu preciso, acessar um arquivo que está no servidor.
buscar uma informação na internet, nada vai adiantar. Por isso é importante ter essa visão sistêmica do atendimento. Entender que você tem que ter uma visão pessoal, você tem que conhecer tudo, você tem que saber qual é a sua função, como funciona todo o sistema, e também compreender que o ambiente e as condições ideais de atendimento fazem parte de um atendimento de qualidade, e a visão sistêmica desse atendimento é muito importante para você conseguir alcançar isso. Nós vimos então a importância da visão sistêmica no atendimento. Vou até voltar um pouquinho aqui para você lembrar bem isso aqui. Depois, se você puder salvar esse slide, para você ter um entendimento do que é visão sistêmica de um processo. Então, depois de nós vermos isso, nós vamos falar agora um pouco sobre o que é excelência, eficiência versus eficácia. Para introduzir esse assunto, para quem gosta de futebol, como eu vou dar um exemplo de futebol. Imagina um time, aquele time que toca a bola bem, aquele time que não erra passes, o time que tem um melhor índice de cruzamento, em finalizações, todo mundo consegue guardar a posição, todo mundo consegue fazer tudo direito dentro do campo. É um time que tem assim, um nível de eficiência muito grande. Quando acaba o jogo e vem aqueles estudos que o pessoal que faz comentário de futebol gosta, a posse de bola ficou em tantos por cento, o acerto de passe foi X%, é o recordista nesses números. Ou seja, é um time muito eficiente. Só que chega na final do campeonato, esse time eficiente vai enfrentar um time que é muito eficaz. É aquele time que fica lá na defesa se defendendo, tem uma defesa muito boa, de repente sai no contra-ataque e faz um gol. E nessa final acontece exatamente isso. O time A, o time eficiente, está lá trocando passes, acerta cruzamento, os atacantes conseguem acertar vários chutes no gol, mas o goleiro defende, a bola bate na trave, a bola não entra, e vai. Aí chega aos 42 minutos do segundo tempo, o time B faz um contra-ataque, consegue um escanteio, cruza a bola na área, vem o centroavante, dá aquela cabeçada, faz o gol, e é o gol do título. Esse time B é um time eficaz. Ele teve 2 escanteios no jogo inteiro, o outro teve 15. Só que desses 2 escanteios ele conseguiu fazer um gol. O time A, o time eficiente, chutou 38 bolas no gol, sendo que 27 dessas foram no gol, foram corretas, foram na direção certa. O time B, ele chutou 3 vezes e deu uma cabeçada no gol, e foi exatamente a bola que foi cruzada no escanteio e fez o gol. Então, essa é a diferença de um time eficiente e um time eficaz. E o que é isso aqui? O que é a eficiência? É a utilização de recursos financeiros, humanos e materiais. Então, esse time eficiente que eu dei o exemplo, time A, ele usou bem os recursos financeiros. Ele fez contratações excelentes durante a temporada. Ele usou seus recursos humanos. Os jogadores são muito bons, são bem treinados, estão em forma, o time está muito bem. Ele conseguiu também os recursos todos materiais. O departamento médico do time é espetacular. Aqueles jogadores que se machucam conseguem voltar rapidamente. Então, o time todo, o clube todo é eficiente. Já o outro, a eficácia, é relacionada ao resultado, ao cumprimento de metas. E atingir metas é ser eficaz. Então, a meta dos 2 times era ser campeão do determinado campeonato. O time A, que era eficiente em tanto recursos financeiros, humanos e material, quanto o time B, que não tinha tantos recursos financeiros, não era tão eficiente assim, mas tinha a eficácia de conseguir, em vários jogos, marcar um gol e ser vencedor. Então, nesse embate, o que aconteceu? Nesse caso que eu dei o exemplo, a eficácia bateu a eficiência. Mas e aí? E trazendo isso para o poder público, o que é melhor? Você ter eficiência ou a eficácia? Gente, eficiência e eficácia dentro do serviço público. Vamos ver. Servidor realiza um bom atendimento, mas não cumpre a meta de atendimentos.
ele pode ser eficiente, mas não é eficaz. O servidor cumpre a meta, mas o atendimento não é eficiente. Então, pode acontecer isso. Pode acontecer de você ter um departamento que você tem como meta cumprir 10 atendimentos diários. E tem um servidor que consegue solucionar assim o problema de quase todas as pessoas que ele atende. O problema é que ele consegue atender 3 pessoas por dia. Ele é eficiente, ele utiliza bem os recursos que ele tem, ele consegue fazer um atendimento ali eficiente e ele consegue solucionar a maioria dos problemas. Acontece que, como ele tinha que atender 10 pessoas, a fila de atendimento vai aumentando cada vez mais. Todo dia ele deixa de atender 7. 10 dias são 70 pessoas na fila. 20 dias são 140. Um mês são 210 pessoas na fila. Se você, eu estou fazendo a conta aqui, não sem descontar sábado e domingo. Mas vamos dizer, em 30 dias de atendimento que ele tem que fazer, são 210 pessoas que deixaram de ser atendidas. Essa eficiência é boa para o serviço público? É boa para o atendimento ao serviço público? Infelizmente não. Por quê? Porque ela é eficiente, porque resolve o problema de várias pessoas, mas deixa ali 70% na fila. Isso vai gerar uma insatisfação muito grande com o setor, com o atendente, com a prefeitura, com o governo, seja com quem for. Do outro lado, nós temos aquele servidor logo ao lado, está um numa mesa e o outro na outra mesa. Nós temos aquele servidor que cumpre a meta, ele atende 10 pessoas todos os dias, não deixa de atender as 10 pessoas. Porém, o atendimento dele não é eficiente. Você vai pegar lá, vai ver a questão dele e falar, olha, ele atende 10 pessoas e resolve o problema de um só em 10. O outro atende 3 e resolve 3. Então, um é eficaz. Ele resolve a meta. Ele tem que atender 10 pessoas, eu atendo. Mas o atendimento dele não é eficiente. Por quê? Porque ele acaba não solucionando os problemas das pessoas. Então, existe um embate entre eficiência e eficácia dentro de um mesmo setor. E qual seria a solução para isso, para você resolver esse problema de eficiência e eficácia? É você juntar os dois. É você conseguir unir esses dois. E eu vou contar uma história aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Siddhartha Gautama, não sei se vocês já ouviram falar, se você já ouviu falar dessa pessoa, mas ele viveu durante 6 anos junto com seus seguidores numa floresta. Aqui tá é uma representação do que aconteceu. Então, ele viveu durante 6 anos dentro de uma floresta sem sair de lá. Durante esses 6 anos, ele estava buscando o quê? Ele estava buscando a iluminação. Ele estava buscando o que algumas pessoas chamam de nirvana. Ele estava buscando alcançar algo maior. E do que eles se alimentavam? Se alimentavam do que tinha aqui do lado. Um grão de arroz aqui, alguma coisa que caía, mesmo um pouquinho de mato, e tomavam água da chuva. Num determinado dia, estava passando um barco ali por perto de onde eles estavam, e como eles ficavam em silêncio, eles conseguiam escutar até várias pessoas conversando ao longe. E o Siddhartha ouviu um professor falando para o seu aluno, olha, professor de música, olha, não adianta você apertar demais a corda, porque se você apertar demais ela vai arrebentar. Mas também, por outro lado, não adianta você deixar a corda muito frouxa, porque senão ela também não vai tocar. E o Siddhartha, ouvindo aquilo, naquele momento veio uma iluminação, veio uma luz para ele. E ele ficou refletindo, se eu apertar demais a corda, ela vai arrebentar. Se eu afrouxar muito, ela não vai tocar. Um pouco depois, uma aldeã, porque eles ficavam ali, mas várias pessoas iam naquele ponto, atrás do Siddhartha. E uma aldeã trouxe uma tigelinha de arroz. E pela primeira vez, depois de 6 anos, essa aldeã ofereceu ao Siddhartha e ele aceitou e comeu um pouco de arroz. Nesse exato momento, todos os outros seguidores que estavam com ele há 6 anos, tentando alcançar a iluminação,
se revoltaram. Se revoltaram e falaram, Siddhartha nos traiu. Ele deixou o caminho que nós estávamos trilhando rumo à iluminação. E o Siddhartha, ouvindo isso, pegou a tigela e ofereceu aos seus seguidores. Comam comigo. E nisso eles atacaram de novo. Você é um traidor. Você deixou o caminho que nós estávamos trilhando rumo à iluminação. Siddhartha, com muita calma, lhes disse, tudo é um aprendizado. E eu estava no caminho errado. Agora eu entendi que o caminho correto para a iluminação é o caminho do meio. É o caminho entre os extremos, o extremo de um lado e o extremo do outro. É o caminho do meio que leva à iluminação. Eu quis contar essa história para você, para quê? Para mostrar que entre a eficiência e a eficácia, o melhor, como Siddhartha, que é muito conhecido como Buda, disse, é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Então é necessário procurar um equilíbrio entre eficiência e eficácia. Ao invés de eficiência versus eficácia, é necessário ter eficiência mais eficácia. Buscar um equilíbrio, o caminho do meio. Assim você vai otimizar o atendimento. Imagine naquele exemplo hipotético que eu dei, de duas pessoas que trabalham no mesmo setor. Um é eficiente, o outro é eficaz. Imagine se os dois se reúnem e começam a conversar e buscar o caminho do meio. O que você faz para ser eficiente? O que você faz para ser eficaz? E juntos eles chegam no planejamento, no equilíbrio, e passam isso para todas as pessoas. E aquele setor começa a ser eficiente e eficaz. Eles começam a otimizar o atendimento. Então, como que você busca a eficiência no seu atendimento? Você tem que buscar primeiro quais são os recursos que você tem. O que eu posso fazer para me tornar mais eficiente? No meu atendimento eu preciso de um recurso, por exemplo, eu preciso de um computador muito bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar esse computador que vai me trazer eficiência. Eu preciso no meu atendimento de uma internet, uma banda larga que, assim, excepcional. Por exemplo, para você fazer um pregão eletrônico, é importante você ter uma internet muito boa que não fique caindo. Então, eu vou buscar isso. Para eu ser eficaz, o que eu tenho que fazer? Nossa, o que eu verifico no meu atendimento? Por que o meu atendimento está demorando tanto? Apesar de eu ser eficiente, por que está demorando tanto? Eu tenho que olhar todas as etapas que eu estou fazendo. Pode ser que eu chegue à conclusão que eu falo, poxa, eu acho que eu estou falando demais. Eu estou escutando a pessoa. Eu escuto bem, eu sei escutar mesmo. Eu aprendi a arte da escutatória. Mas na hora de falar, eu estou falando muito. Então, ao invés de eu poderia falar 2 minutos e resolver o problema, às vezes eu fico falando 10 minutos. Eu demoro para falar, e isso está atrasando, e a minha eficiência, infelizmente, não está sendo ineficaz. Então, mesma coisa da pessoa que é eficaz, que atende os 10, mas não consegue ser eficiente e resolver o problema. O que eu estou fazendo? Olha, eu estou correndo demais aqui, eu não estou dando a atenção que eu tinha que dar aqui, eu não estou verificando esse ponto do atendimento. Por isso é importante buscar otimizar o atendimento através do equilíbrio eficiência e eficácia. Volto a dizer, não adianta nada ser eficiente e não haver eficácia. E não adianta nada ser ter eficácia e não haver eficiência. O importante é o equilíbrio. Lembre-se desse exemplo que eu dei do Buda. É o caminho do meio que nos leva ao equilíbrio. É a junção da eficiência e da eficácia que vai otimizar o atendimento e vai poder nos levar a resultados importantes, a excelência realmente no atendimento ao público. Então nós falamos sobre eficiência e eficácia, a importância do equilíbrio, a importância de ouvir Buda e buscar o caminho do meio, certo? Agora nós vamos falar, então, ainda dentro da excelência no atendimento, sobre entendendo as expectativas do munícipe. Nós já conversamos sobre isso. Vocês lembram que nós conversamos sobre isso? Quais são as expectativas que o munícipe tem quando busca um atendimento, quando busca um serviço público? Vocês lembram? A primeira delas, e talvez a mais difícil em muitos casos, é a solução do problema.
Então, a expectativa quando o munícipe entra dentro de um posto de saúde é ver o seu problema solucionado. Se ele ele quebrou o braço, qual é a expectativa dele? Que ele saia ali com um braço engessado. Ele está com uma dor ali de estômago. A expectativa dele é que ele saia com a dor curada. Ele está com febre, ele está com problema respiratório. A expectativa dele é que ele saia com a solução do problema. Nós já vimos que muitas e muitas vezes não é possível. Por quê? A pessoa chega com um problema respiratório nos dias de hoje. Pode ser Covid-19. Pode ser que ele não saia dali, que ele vá ter que ser internado para se cuidar, faça um teste, daqui a pouco ele está positivo, ele vai ser internado. Então, solucionou o problema dele de uma parte. Olha, eu dei a solução de te internar. É lógico que a expectativa dele era ir para casa, mas pelo menos eu dei uma solução e estou cuidando de você. Depois, qual é a outra expectativa que o munícipe, que o cidadão tem quando ele entra num setor, por exemplo, de cadastro imobiliário ou no setor financeiro ou no setor tributário do município para fazer uma reclamação sobre IPTU? É que ouçam suas reclamações. Ele quer ser ouvido. Ele quer ter um caminho, quer ter um canal para que ele possa explicar o que está acontecendo, o que ele está sentindo, por quê, o que levou ele até ali. Então, ele quer que ouçam suas reclamações. Essa é uma segunda expectativa que o munícipe, que o cidadão tem quando busca um serviço público. Depois, ele quer resposta à sua reclamação. Olha, por que o meu IPTU está tão alto assim? O que aconteceu? No ano passado eu pagava 100, agora foi para 250. Não é possível, o que está acontecendo? Ele quer uma resposta. Ele quer por que ele está acontecendo aquilo. E você tem que fornecer essa resposta. Fornecer a resposta, muitas vezes, não é solucionar o problema. Eu posso responder para ele que aconteceu o seguinte: olha, nós fizemos aqui um trabalho de georreferenciamento via drone, avião, e nós verificamos que aqui o registro do seu imóvel tinha 100 metros quadrados, mas foi para 250 metros quadrados e o valor do imposto é R$1 o metro quadrado. Então, por isso que aumentou de 100 para 250. Você vai responder a reclamação. Você não vai solucionar o problema que ele queria, que era pagar menos, mas você vai ouvir a reclamação e vai responder a reclamação dele. E é essa a expectativa que ele tem, que a reclamação seja ouvida e seja respondida. E por último, ele quer o bom atendimento. Todo munícipe que entra no setor público, seja ele qual for, posto médico, setor tributário, vá numa Câmara Municipal, vá lá mesmo no setor de licitações, vá no PAT, não importa qual seja o setor público, ele quer um bom atendimento. O que é o bom atendimento mesmo? Você lembra bem do que a gente já conversou? Que ele seja ouvido, que ele tenha a solução do problema dele, certo? Que ele tenha um ambiente adequado, que tenha as condições ideais de atendimento, que seja solucionado o problema e que o atendente seja atencioso. Solução do problema, ambiente adequado, material ideal de atendimento e que seja atencioso. Fazendo isso, ele vai ter um bom atendimento e vai sair de lá satisfeito. Essas são as expectativas do munícipe. E você tem que compreender isso. Ponha-se no lugar dele. Haja com empatia. Se você recebe um carnê de IPTU, você recebe uma conta de água na sua casa. Aconteceu isso um tempo atrás no município aqui perto, na minha região. A água que a conta vinha com R$80, daqui a pouco começou a vir com 230, teve caso, residência, chegou a R$500. Imagina se você está na sua casa, você recebe uma conta de água, você pagava 80, daqui a pouco vem R$500. O que vai acontecer? Qual é a sua expectativa quando você vai lá no setor responsável pela conta de água, por água no município? É que seu problema seja solucionado. É que a sua conta desça de R$500 para R$80. Você gostaria de receber uma conta dessa? O que você ia esperar da pessoa que vai te atender? Que seja solucionado o seu problema.
que você vai chegar lá, a primeira coisa que você gostaria de acontecer? Que a pessoa que está ali do outro lado ouça a sua reclamação. Ouça a sua reclamação. Que ele dê resposta à sua reclamação. Nem que a resposta seja assim, o senhor precisa fazer um requerimento, o requerimento está aqui, a cópia está aqui, o senhor faz o requerimento, o senhor, por favor, junta uma cópia da conta de água desse mês, do mês passado, para a gente poder verificar o que aconteceu. Você deu uma resposta à sua reclamação. O senhor vai protocolar aqui e nós vamos responder dentro de 3 dias úteis, ou de 3 dias. Você respondeu. Não é isso que você gostaria? Você gostaria que a solução fosse ali, que chegasse na hora e falasse, não, acabou, sua conta era mais R$500, aqui agora é 85. É isso que nós gostaríamos, isso que eu gostaria, isso que você gostaria. Mas às vezes não é o possível. Mas para você entender o sentimento de quem está bem à sua frente sendo atendendo, você tem que se colocar no lugar dele. Você tem que pensar como ele está pensando e como você pensaria no lugar dele. Então, a excelência no atendimento, você precisa entender quais são as expectativas do munícipe, do cidadão, daquela pessoa que está sendo atendida por você. Só assim você vai realmente conseguir trilhar aí o caminho da excelência no atendimento. Tá ok? Terminamos mais um tópico aqui, o tópico 4, excelência no atendimento. Vamos seguir em frente e daqui a pouco voltamos a falar. Certo? Grande abraço.